gente, aqui é o Dudu do Brasil Booktube e bem-vindos a mais um vídeo de leituras. Sim, de leituras, mas só que atrasadas. Como eu ainda não fiz meu vídeo de leituras de maio e de junho, eu estou filmando esse vídeo no final de julho, eu vou meio que generalizar as leituras desses 2 meses e fazer 2 vídeos separados, que é livros de leituras atrasadas, ou seja, todas as leituras que eu fiz no mês anteriormente, antes de julho, e isso ficou muito redundante. E eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. E essa é a primeira parte desse vídeo. Eu vou gravar a segunda parte, eu não sei quando também, mas se eu fizesse um vídeo inteiro falando sobre isso, eu literalmente ia morrer. Então, vamos começar com as leituras? Sempre começando os vídeos de leituras desse ano até agora, eu acho. Nós temos 2 livros da série da Sookie Stackhouse. Dead to the World e Dead as a Doornail, o 4º e o 5º livro da série. Vocês sabem que eu não gostei de Club Dead. Club Dead me decepcionou e eu tava sem expectativa nenhuma pra série depois daquele livro. Então, o que esse livro me faz? Me sobe as expectativas, me sobe o nível da série, e esse é o único livro até agora da série a ganhar 4 estrelas do Goodreads, e logo pra adiantar nosso desse livro, ele ganhou 8. O livro começa no ano novo e a Sookie está tentando controlar as rédeas da sua vida, já que a vida dela está sendo um desastre, principalmente depois de Club Dead. E ela meio que no meio da noite, ela encontra um certo vampiro chamado Eric, andando semi-nu e não pelado, como aqui prometeu, na rua, e ela descobre que ele tá sem memória. E depois, e descobrimos um pouco mais tarde que Eric teve a sua memória roubada por um grupo de bruxas que estavam tentando se meter lá no negócio dele, tava tendo uma tretazinha, já que Eric não queria. E é um grupo de bruxas que pode sim causar algum problema pra comunidade sobrenatural de lá. E a Sookie pode ter alguém muito importante pra ela em perigo novamente. Todas as notícias que a Sookie teve no 3º livro, a Charlie Harris consertou isso. Eu não sei se consertou foi uma escolha de palavras adequada, mas ela tá muito melhor, assemelhando mais a Sookie dos 2 primeiros livros do que do 3º. Essa história é muito mais cativante do que do outro livro e ela conduziu muito melhor também. E nesse livro nós temos vários tipos de seres sobrenaturais lutando juntos, vampiros, lobisomens, shifters, eu esqueci o termo em português, lutando juntos por uma causa maior, e isso é muito foda. Eu acho que ela conseguiu fazer uma história no ponto certo. Eu senti finalmente que a Charlie Harris, ela conseguiu fazer tudo o que ela queria nos pontos mais certinhos do livro e me convencer, na maior parte. Na maior parte, porque senão esse livro não teria 5 estrelinhas. Mas é uma leitura incrivelmente boa. É o melhor livro da série até agora. E meu Deus, esse livro é muito bom. Eu acho que já tô falando isso desde o início que eu tô falando desse livro aqui. Já no caso de Dead as a Doornail, ele não é tão bom assim. A história dele vai se passar depois de Dead to the World, onde a Sookie, no final do outro livro, ela fez uma coisa muito horrível junto com o Eric, mas o Eric teve a memória dele de volta, mas durante o período que ele tava sem memória, ele esqueceu de tudo. Ele queria saber, e ele tá lá querendo perguntar pra Sookie o que aconteceu. E no meio de tudo isso, acontece vários assassinatos bizarros e suspeitam do irmão da Sookie por motivos que eu não posso falar, porque senão seria spoiler, mas ele é um livro maneiro. E apesar do plot principal dele não me convencer muito e soar muito fraco pra mim, ele tem um subplot muito bom e bem feito. E se trata de um assunto que precisa ser debatido e precisa ser discutido, que é relacionamento abusivo. Nós temos aqui a Sookie tentando ajudar a Tara, que é amiga dela, que nos outros livros, sério, era a coadjuvante.
ela ia ela participava de um monte de momentos, tipo, meio nada a ver, não tinha tanta conexão, assim, com a personagem. Mas nesse livro, a Tara, ela é muito mais do que a coadjuvante que ela foi nos outros livros. E a gente vê realmente em prática a amizade entre a Suki e a Tara, que a gente sabia que tinha pela narração da Suki, mas a gente não acreditava muito porque não parecia realmente aquilo que ela vendia pra gente. Enfim, como eu já tinha dito, apesar de ter subplots realmente muito bons, o plot principal do livro não foi muito interessante. Há momentos que mas só que fechou de uma maneira não muito boa, assim dizer, uma maneira mais fraca. E é por isso que There's a Door só ganhou 3 estrelinhas no Goodreads e uma nota 6.8. Saindo um pouquinho de Suki Stackhouse, o próximo livro desse vídeo é Menina Má, do William Morte. Nesse livro nós temos a história da Rhoda, e ela é uma criança de 8 anos, eu acho, ou entre 8 e 10 anos, eu não me lembro direito. E ela é aquela pessoa, tipo, perfeitinha, exemplo, bonequinha, como a capa demonstra que esteticamente falando, mas só que ela não é uma criança normal. Ela pode ser um exemplo, um amor de pessoa, mas só que ela é um pouquinho estranha. E tudo isso mais se acentua, principalmente a sua mãe, Christine, quando um garotinho que é um amiguinho da Rhoda é encontrado morto numa viagemzinha de escola. Mas só que esse garoto havia ganhado uma coisa que a Rhoda queria muito. Então a Christine, ela fica muito paranoica em pensando se a filha matou o coleguinha ou não. E essa basicamente é a plot do livro. Eu queria ler esse livro desde que a Darkside anunciou que eles iam publicar, porque criança psicopata. Quem não quer ler isso? Eu me diverti muito lendo esse livro. É um livro bem feito, bem escrito. Ele é um terror mais psicológico e ele é feito de uma maneira de início bem sutil, até gradativamente ficar cada vez mais presente e constante aqui nesse livro. A Rose, sim, é uma personagem muito bem construída. Também a Christine é muito bem construída, com uma mãe com essa decisão louca dentro de sua mente. Mas a Rhoda, ela é principal junto com a mãe, e ela que tem os olhos do leitor, porque ela que é o grande mistério do livro. A Rhoda, sim, é uma personagem totalmente fascinante, mas só que eu não gostei dela tanto assim por um motivo. Ela é fucking mimada. E eu acho que esse livro teve, pra mim, uma mensagem não intencional do tipo: pais, não mimem os seus filhos. Sabe por quê? Porque eles podem virar psicopatas e matar a gente pra conseguir o que eles querem, porque eles são mimados. Mas eu acho que a mensagem principal desse livro é se há uma sementinha de maldade dentro de nós, ou a sociedade faz com que a gente seja má. É a grande pergunta recorrente, o tema mais recorrente desse livro. E é uma pergunta que fica na sua cabecinha um pouquinho quando você lê e depois quando você termina de ler. E o final é tão ácido que, meu Deus, a última fala desse livro é a fala que, apesar de ter dado 4 estrelinhas do Goodreads, eu dou esse livro uma nota 8.9. E finalmente eu li Extraordinário, da R.J. Palacio. Esse provavelmente é um dos livros mais conhecidos do Booktube. Eu acho que todo mundo sabe dele. É sobre o August, que nasceu de 10 anos, que nasceu com um monte de probleminha, que gerou várias pequenas deformidades durante o corpo dele. E ele estuda em casa, aí os pais decidem pra ele estudar na escola. Aí vai ter aquela questão do bullying. Aí ele tem que se esquivar um pouquinho do bullying e mostrar que ele é uma pessoa normal como todo mundo. E eu acho que você já conhece muito bem esse livro. Sim, é um livro bem fácil, é bem gostoso de ler, tem personagens cativantes, o August é um amorzinho de pessoa. E tem um estilo de narrativa muito interessante, porque não é só o ponto do Og, tem vários pontos de vista, o dos pais, da irmã, dos coleguinhas dele, tudo mais. Mas só teve um ponto de vista que eu achei totalmente desnecessário, que é o ponto de vista do namorado da irmã
Pra que a R.J. Palacio escreveu esse ponto de vista? Mas sabe que meu problema com o livro? O problema que me fez não amar, gostar, reverenciar o livro como todo mundo, a maioria dos leitores desse livro faz, é o final do livro. O final desse livro, na minha opinião, ficou um pouquinho anticlimáxico porque a autora pegou muito o antagonismo nesse livro. Nós temos o antagonismo muito presente no livro, no meio, e até no meio. Só que no final, ela apaga esse antagonismo do nada e dá o final felizinho e tudo mais. Isso não me fez gostar assim desse livro. Eu achei que foi que deixou o final corrido e sem desenvolvimento e, sei lá, ficou um final um pouquinho estranho. Ficou bom, mas estranho assim do mesmo jeito. E o que eu quero dizer com isso? Ela colocou tanto ponto de vista de tantos personagens, porque ela troca o ponto de vista da namorada da Violet pra colocar o ponto de vista do Julian, que é o antagonista principal do livro. Eu sei que ela fez isso naquele livro Og e Eu, mas mesmo assim, isso não justifica ela não ter colocado nesse livro. Então por isso que eu dei para Extraordinário 4 estrelinhas no Goodreads e uma nota 8.8. E o último livro desse vídeo é A Garota do Trem, da Paula Hawkins. Esse livro conta a história da Rachel, que ela é uma mulher divorciada e alcoólatra, que ela perdeu o emprego, mas só que ela ainda tem uma certa rotina, porque ela não quer que as pessoas ao redor dela saibam que ela perdeu o emprego. Então ela embarca no trem de sempre, todo horário, no mesmo vagão, no mesmo assento, até o centro da cidade. No meio do caminho, ela observa um certo casal. É um casal que ela acha o ideal perfeito de perfeição, que eles são bonitinhos, que eles são fofinhos, que eles devem transar para todo sempre e tudo mais. Mas só que acontece uma coisa que a mulher desse casal, ela desaparece e a Rachel, ela vai tentar se meter no meio pra ver o que aconteceu, pra tentar ajudar, porque aparentemente Rachel viu uma coisa que poderia ajudar o caso. E no meio tempo nós temos o ex-marido dela com a mulher dela atual, com o bebê, que eles são um pouquinho assediados pela Rachel de vez em quando, meio que são um pouquinho vizinhos desse casal que a Rachel observava, e eles se sentam assediados pela Rachel estar andando por ali, tentando se meter no caso, e querem que ela se, entre aspas, se foda, suma da vida deles. E esse é basicamente o plot principal do livro. E esse livro é um livro que lançou no Brasil ano passado e teve um burburinho de divisão, porque tem gente que ama esse livro, tem gente que não gosta desse livro. Eu entendi por que as pessoas gostaram e por que as pessoas não gostaram. Ele é um livro bem executado, se isso fosse totalmente verdade. Em sua maioria sim, mas só que a Paula Hawkins, ela colocou uma cena no início do livro que dá pra saber o mistério do livro inteiro. Porque ela não colocou isso no momento mais crucial, mais pro clímax do livro, pra dar o choque. O choque, sabe? O choque. E esse foi o calcanhar de Aquiles desse livro. Coitada da Paula, mas você melhora no futuro. E nós temos 3 personagens principais que narram esse livro, que é a Rachel, que é a nossa protagonista mega principal do livro. A Megan, que é a mulher que a Rachel observava e que sumiu. E temos a Anna, que é uma chata de galocha, apesar de entender os motivos dela e compadecer com ela em pequenos e poucos momentos do livro. É uma personagem mega insuportável que só fica martelando uma única coisa na mente. Rachel, aquela mulher, foda-se, sai da minha vida, me deixa que não me sai. Então, dá pra perceber que eu não gostei muito da Anna. E quando você não gosta de uma das personagens principais, é um pouquinho problemático. E principalmente no livro de suspense, cara. Mas enfim, no geral, eu gostei desse livro. E é por isso que eu dei 3 estrelinhas no Goodreads e uma nota 7. Então, gente, esses foram os livros da primeira parte do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa um like, comenta alguma coisa embaixo sobre algum livro, se você quer ler, se você já leu, o que você achou. E se você for novo, se inscreva no botão que está aqui embaixo e também cheque a descrição que tem os links para comprar esses livros, caso vocês queiram ler e caso vocês queiram comprar. E também na descrição também tem os links das minhas redes sociais, caso vocês queiram me seguir por lá. E é sempre bom me seguir porque eu posso ajudar alguma coisa assim do tipo, algum atraso, algum imprevisto, alguma notícia. Então, gente, é só isso e até mais.